Então vamos lá começar. Este outro menu é o último daqueles que eu tenho, que eu recomendo, que eu posso recomendar porque utilizo. Depois vou falar dos outros, dos lives, assim, por alto, para vocês terem uma ideia. Este menu, como eu disse, acho que é dos mais interessantes deste software, conjuntamente com o Upcoming. Pelo menos são os que eu gosto mais. Mas todos os outros têm as suas utilidades e eu também uso de vez em quando, como é óbvio, eu já utilizei. Vamos lá, Advanced Goals. Para o Advanced Goals eu vou fazer um exercício prático para explicar todas as funções que temos aqui, se calhar o mais fácil. Para isso, então eu vou pegar, como a Liga Inglesa ainda não arrancou, vou pegar na Liga Alemã, na Bundesliga. E vamos pegar num jogo, se calhar que vai correr para vermos aqui as estatísticas desse jogo. É um exercício prático que é mais fácil vocês perceberem. Vou pegar então na Bundesliga, ele pôs aqui os últimos 5 anos, mas eu não quero os últimos 5 anos, só quero a época presente, por isso vou já pôr aqui 0. Vou primeiro fazer uma análise do primeiro golo e depois vou analisar os períodos de golos, independentemente de ser o primeiro, tudo bem? Não vou mexer nos meses, não vale a pena. Depois, ligas, ok? Quero analisar as equipas, não quero analisar a liga. Quero as equipas e não quero analisar uma banda de elo. Aqui, em vez de analisar a equipa, podíamos utilizar aquela noção de banda, mas já falámos tanto disto. Não vou agora mexer neste parâmetro, porque mais à frente, quando falar aqui neste separador Goal Statistics Game 1, vamos utilizar outra técnica também que se calhar vão conhecer. Vou ver do ponto de vista da casa, depois vou ver do ponto de vista visitante também. Contra todos os oponentes, podia dizer que só queria os jogos, queria esta ocorrência do primeiro golo contra equipas com um elo superior. Poderá haver interesse nisso, não é? Se querem estudar uma gama maior de jogos. Por defeito ele está a fazer a contagem dos golos marcados. Tudo bem? Posso pôr golos concedidos, posso pôr golos totais marcados e concedidos e posso pôr os 3 ao mesmo tempo. Se eu puser os 3 ao mesmo tempo, e depois vou pôr para vocês verem, aparece 3 linhas para cada equipa. Em intervalos de tempo de 5, 10, 15, 20, 30, 45. Para quem me pergunta, intervalo, um software para intervalos de 5 minutos, tem aqui então um software para isso. Podem apresentar os números em termos de contagem ou de percentagem. Vou pôr em números, mas de vez em quando vou usar a percentagem porque é mais fácil, sobressai logo o número em termos percentuais. Ok, então vou carregar no refresh. Para já não vou mudar nada, só mudei aqui a Bundesliga e 0 seasons. E quero ver o primeiro golo. Refresh. Ok, refresh. Temos aqui Bremen, Schalke, muito bem, 14 jogos. Qual é o jogo que vamos analisar? Vamos analisar aqui, já pus aqui de parte o Friburgo. E o Friburgo contra o Monteladbach, como se costuma dizer. Em termos médios, o Monteladbach tem um modo de 1,78, 4,39 para os pós da casa. Tudo bem. Vamos ver então a ocorrência do primeiro golo. Já agora, este valor aqui, por exemplo, o Bremen na Liga, deixem-me mostrar, já marcou, por exemplo, em casa 9 golos, se bem me lembro, é isso mesmo. O Bremen, por exemplo, em casa já marcou 9 golos e aqui só aparece 3, porque são os 3 primeiros golos. Ou seja, se eu tirar se eu não contabilizar o primeiro golo, se contabilizar todos os golos, aqui o total tem de aparecer 9. Querem ver? Vamos lá, só para vocês verificarem isto, para perceberem que isto não está errado. Ok, 9, estão a ver? Mas eu só quero contabilizar agora o primeiro golo, depois vamos fazer uma análise do restante. Ok, refresh e já aparece 3. Bem, Friburgo em casa, então, vamos ver o que é que acontece com o Friburgo. O Friburgo está aqui, vou mudar para percentagem só para sobressair um bocadinho mais. Olha, qual é o período onde o Friburgo em casa marca mais o primeiro golo? Tem aqui 25% no final da primeira parte, vejam, 13%, 25% e 13%, ou seja, aqui um período muito interessante de 15 minutos. Cuidado com o Friburgo, às vezes marca um golinho e tem 8 golos marcados no final e em termos de número são quantos? São 4, ou seja, tem 4 golos marcados de 8 no final da primeira parte, por isso, cuidado. E sofridos, já agora podemos ver isso também. Sofridos, onde é que o Friburgo sofre mais golos? É no meio da primeira parte, não é? Mais ou menos, tem aqui 50% dos golos assim a meio da primeira parte, também só tem 6 sofridos, mas tem aqui 3, estão a ver? E depois tem aqui no início da segunda parte, muito interessante. Isto é o primeiro golo marcado, primeiro golo sofrido. Vamos ver agora
tudo junto, só para terem uma ideia. Friburgo, vou pôr em percentagem novamente só para ser mais facilmente perceptível. Veja, o Friburgo está aqui, são estas 3 linhas. Total, marcados e sofridos. Tem aqui um período realmente no final da primeira parte, tem aqui um período interessante no final para primeiro golo. Ou seja, vejam, porque é que aparecem mais primeiros golos nesta parte? Porque lá está, é o primeiro golo. Em média, o primeiro golo normalmente acontece na primeira parte. Qualquer liga praticamente é assim. Diria que o valor médio do primeiro golo normalmente é à volta dos 25 minutos, assim, por alto, ou 20, depende da liga, né? Quanto mais over for a liga, normalmente o golo ocorre mais cedo. Também acontece muito isso. Mas, pronto, e por isso é que não se vê tantos primeiros golos no final. Porque isto é a análise do primeiro golo. Ok, já vimos aqui o Friburgo, o primeiro golo, então, cuidado, marcou 8 golos. E vamos ver agora o monte lá de baixo. Vamos ver a análise do monte lá de baixo. Vou deixar agora as 3 variáveis. Monte lá de baixo, então, golos marcados. Para já, olha, vejam, em termos de golos marcados, o Friburgo marcou mais primeiros golos do que o monte lá de baixo fora de casa. Isto é um aspecto interessante, não é? Ou seja, first goal to score Friburgo poderá ser uma aposta engraçada. É muito criativa, mas é uma aposta engraçada, apesar de ser o underdog. No entanto, o monte lá de baixo marca o primeiro golo mais cedo que o Friburgo. Vejam que o monte lá de baixo aparece aqui com a maior parte dos primeiros golos concentrados ali a meio da primeira parte. Okay? Deixa lá ver. Tem 4 golos também aqui no... Ou seja, o primeiro golo do Friburgo é um pouco mais tarde, mas já marcou mais primeiros golos do que o monte lá de baixo fora de casa. Muito interessante, não acham? Eu acho, pelo menos. Enfim, está aqui uma breve análise então deste primeiro menu. Depois não andar à volta disto. Golos marcados, golos sofridos, podem mudar o intervalo, podem pôr mais seasons. Agora vamos ver em termos globais, vamos ver os períodos, ou seja, independentemente de ser o primeiro golo, o último, não interessa. Vamos ver. Vamos fazer refresh e vamos começar a ver do ponto de vista visitante, ou seja, para o monte lá de baixo. E agora vou pôr isto em percentagem para ser facilmente perceptível. E novamente, vejam que o monte lá de baixo tem alguns golos. Não é uma equipa assim com uma distribuição concentrada em dado minuto, não é? Mas tem aqui, concede muitos golos realmente no final do jogo, concede mais golos aparentemente na segunda parte. Por isso, tenham atenção a isto. Vamos ver então agora o Friburgo, do ponto de vista em casa, em termos globais, todos os golos. Vamos pôr em percentual Friburgo. Vejam, o Friburgo já é uma equipa bastante interessante. Vejam que se complementam um pouco, ou seja, o Friburgo em casa marca e sofre bastantes golos no fim. E o monte lá de baixo tinha ali o período final a sofrer também golos. Por isso, será que vai ser um jogo para golos tardios? Talvez. Vejam que das equipas que temos aqui, o Friburgo realmente tem aqui uma concentração de golos interessante, tendo em conta aquilo que marca, não é? Claro que não é das equipas se calhar marque mais golos no fim, mas pronto, tem aqui uma concentração. Há equipas que em termos globais têm mais golos, não é? Por exemplo, Leverkusen tem 43 golos no global dos somados e sofridos, mas dos que marcou e sofreu realmente tem uma grande concentração no final do jogo. Pronto, aqui está uma análise mega interessante, não é? Do primeiro golo e em termos genéricos. E tudo isto vocês podem depois exportar, não é? Da Excel para o vosso computador. Agora vamos utilizar outro menu para este jogo. Aqui penso que não preciso de mais nada. Não, aqui não quer mais nada. Vamos fazer uma análise agora. Esta é muito interessante. Nós vamos pôr aqui a Bundesliga. Vamos analisar este jogo. E este menu é interessante porquê? Porque vocês podem fazer uma análise pré-live, mas depois podem usar este mesmo menu para uma análise em live. Porquê? Vejam. Vou pôr a Bundesliga. Neste momento estou a pegar em 5 seasons. Não quero tantas. Vou só pôr a última season. Então vou pôr até 2000 não, vou pôr 2019. Se eu puser 2019, 2020, ele apanha a season anterior e aí esta season. Vou pôr assim, não há problema. E agora, tenho aqui 2 filtros que eu posso utilizar. Posso utilizar, fazer um agrupamento de equipas. Este agrupamento não é feito através do wheel ou aquela banda. Agora posso pôr um agrupamento em termos de posição. E vamos experimentar, que ainda não fizemos isto no software. Já falámos tanto de bandas de ILO, agora vamos falar de bandas de posição, o que é interessante também. Então, em casa,
onde é que o Friburgo está? O Friburgo está, isto são 18 equipas, ok, 18 equipas, vamos pôr uma banda de 5 lugares, ou seja, vamos pôr uma banda para a equipa da casa entre o 8º e o 12º. Estamos de acordo? Vamos pôr também uma banda de 5 e vamos ver até onde é que dá. Ok, vamos pôr do 1º ao 5º, ok? Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Então, da casa, vamos experimentar, vamos pôr aqui uma banda do 8º até ao 12º, que é o que tínhamos planeado, e dos visitantes, quer do 1º até ao 5º. Vejam, eu de repente agora estou a analisar os jogos da Liga, mas em termos da sua posição na tabela. Depois já podemos fazer um filtro para as odds, mas agora vamos pôr da posição da tabela. E aqui o primeiro golo, posso configurar novamente, vou pôr aqui indiferente se é da casa ou do visitante. Podia pôr do visitante, vai dar menos resultados. Se eu puser o global, dá mais resultados. Mas vou fazer esta primeira análise só tendo em conta a posição na tabela. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos calcular. Muito interessante. Ele encontrou 20 jogos. Ou seja, desde 2018, apanha um pouco a época passada, não é? Desde 2018, ele encontrou aqui... Deixa eu ver se não tenho nenhum filtro ativado. Não tenho nada. Isto é o primeiro gol. Estou a fazer a análise do primeiro gol. Calma. Esqueci-me de referenciar aqui uma coisa. Ele está a analisar os jogos com golos nos primeiros 15 minutos. Claro que tem que definir o período dos minutos onde ocorre o primeiro gol. Vamos ver então... Eu não quero golos nos primeiros 15 minutos. Os primeiros 15 minutos vamos supor que não ocorre golo. Mas vimos que a meio da primeira parte às vezes ocorrem golos. Então vamos supor que se calhar a nossa previsão de golos é aqui a ocorrência do primeiro. Foi a análise que fizemos no Goal Statistics. Vimos que havia ali um período a meio da primeira parte onde podia ocorrer um golo. Então vamos supor que realmente ocorre esse golo. Agora vou correr a análise, peço desculpa. Ele encontrou só 11 jogos. Ou seja, ele está-me a dizer que desde 2018 só houve 11 jogos em que as equipas que estão entre o 8º e o 12º contra equipas que estão entre o 1º e o 5º lugar fora de casa, em que ocorreu um primeiro golo entre os 15 e os 30 minutos. E quando ocorreu esse golo, pois dá estas estatísticas, que é, ok, primeiro, HT, a equipa visitante, ganhou, como é óbvio, a equipa também é mais forte. Em termos globais, isto é resultado FT e HT. Em termos globais, foi muito distribuído, ou seja, não houve uma equipa que tenha ganho muitos jogos, nem a da casa nem os visitantes, e também houve bastantes empates. Foi realmente uma coisa muito distribuída. Em termos de overs e de unders, muito interessante, porque mais de 50% dos jogos, ou 6 destes 11 jogos, deram over 3,5, com um golo entre os 15 e os 30. Ok, muito interessante mesmo, ou seja, deu aqui over 2,5 de... isto é o under, peço desculpa. Deu aqui, agora estava a trocar, o over é que deu 2,5, 7 em 11, deu 63%. O under, mais de 50% de jogos foi under 3,5. Ou seja, apesar da liga ser de over, não é? Mesmo assim não chegou assim tanto aos 4 golos. Mesmo assim é 50-50. Né? Tem aqui 40, teve mais tendência para o 2,5 do que propriamente para o 3,5. E depois, o que é que aparece aqui mais? Isto está em termos percentuais. O next goal, já agora, curiosamente, vejam isto é engraçado. O next goal, ou seja, o próximo golo, foi da equipa da casa. Ou seja, foi a equipa da casa que realmente marcou o primeiro golo primeiro. E nós vimos que o Friburgo era uma equipa que tinha mais primeiros golos marcados do que o Monte lá de Baixo, apesar que marcava mais tarde que o Monte lá de Baixo. Muito interessante. Ou seja, next goal, Friburgo deve estar uma odd altíssima. Podia ser uma aposta interessante se eles entrarem bem no jogo. Eu não costumo fazer next goal, tá bom? Deu BTTS 72,73%. Muito interessante. E a nível HT, qual foi o que é que aconteceu mais vezes? Foi a vitória da equipa visitante. Ok, muito interessante. O HT 2,5, não, isto é o under, ou seja, deu under 2,5 63% das vezes, mas deu 2 golos na primeira parte, 63%. Deu 7 vezes em 11, deu 2 golos na primeira parte. Se ocorreu um golo entre os 15 e os 30.
Epá, isto é espantoso. Já agora, este next goal em termos de tempo inteiro, ocorreu next goal mais vezes da equipa da casa do que da equipa visitante. Estava a fazer uma má interpretação. Epá, isto é super interessante, não sei quanto a vocês. Já agora, isto aparece em percentagem, mas vamos supor que nós, como traders, nós não olhamos para a percentagem no mercado. Às vezes fazemos o cálculo de cabeça, mas olhamos para a odd. Podíamos então apresentar os cálculos em termos de odd, e é isso que vamos fazer. Ele faz logo já a transformação destas condições em odd. Então estão-me a dizer que se eu considerasse isto como algo para identificar a odd justa, né? A odd justa, então tenho aqui o meu over 2,5 a 1,57. Se eu acreditar que dá um golo não é entre os 15 e os 30 minutos, 1,57 é mais do que suficiente para ganhar essa aposta. Seria assim mais ou menos a interpretação corriqueira, né? Enfim, eu acho isto super interessante. Eu não sei o que é que vocês acham, mas isto realmente é super. Então, isso, por exemplo, o golo, se eu quiser alargar a banda, ou seja, eu vou dizer que o golo ocorre nos primeiros 25 minutos. O que é que acontece? Apesar de não ser, se calhar, o melhor período para golos das duas equipas, pelo que se vê o historial, mas agora, como estamos a analisar uma banda de equipas, normalmente equipas muito favoritas da tabela de fora de casa contra estas equipas do meio, o que é que acontece se ocorrer um golo muito cedo? Vamos pôr outra vez em percentagem, vamos olhar para isto. Ok? Ele para já encontrou 25 golos, né? Deixa-me só confirmar, foi 25 golos, 25 jogos. Aqui já é mais distribuído, aparentemente, 12, mesmo assim 12 vitórias para a equipa visitante, também eles em princípio são os mais favoritos. Vejam, também existe aqui uma correlação, a equipa que está melhor classificada na tabela normalmente ganha mais jogos, pronto, e principalmente se ocorrer o golo cedo. É curioso que aqui em termos de tempo inteiro ficou um bocadinho mais provável o next goal da equipa visitante, enquanto se o primeiro golo ocorresse ali um pouco mais tarde, estava a dar o next goal para a equipa da casa mais provável. Mas aparece muito ambas marcam neste tipo de confrontos, ou seja, se calhar é bastante provável ambas marcam destas equipas. Vamos ver o mercado. Quanto é que está o BTD? Mas isto é legal, mas claro que está abaixo, né? Normalmente acontecem muitos gols, é normal que o ambas marcam esteja baixinho. Isto é perfeitamente normal. Se eu quisesse isso agora em termos de odds, né? Vamos calcular. Ou seja, se realmente acontecer um gol cedo, ambas marcam, é muito provável que aconteça. O equivalente seria a 1,14, tendo em conta este historial. E depois, aqui aparece esse historial, diz o minuto dos golos, diz o Willow, diz as odds do mercado que existiam, muito interessante. Já agora, quais eram as odds de mercado? 1,78 em termos médios para a equipa visitante. Ou seja, em vez de utilizar a tabela, eu podia utilizar um filtro de odds. Então vamos ver um filtro de odds. Em vez de utilizar a posição da tabela, vou utilizar um filtro de odds para as equipas visitantes. E está a 1,78, então vou pôr aqui uma gama entre 1,70 para as equipas visitantes. Vamos lá. Isto é muito interessante. Eu não sei quanto a vocês, mas isto é muito interessante mesmo. 1,70 e aqui vou pôr 1,86. Tá bom? 1,86. Dei assim 8 para cima e 8 para baixo. É isto mesmo. Agora vou calcular. Vou ver. Tenho que definir o primeiro golo. O primeiro golo, vou dizer como isto era. Vamos pôr outra vez naquele período que a gente quer, que acha que pode ocorrer o golo. Entre os 15. Por entre os 15 e os 30. Vou usar uma banda um bocadinho larga. Assim, um espaço de 15 minutos para ocorrer um golo que era coincidia com a parte do monte lá de baixo. Vamos ver o que é que acontece. Engraçado, só encontrou 6 jogos. Para esta gama de odds, com o primeiro golo entre os 15 e os 30 minutos, só encontrou estes jogos. 6 jogos, pouquíssimos jogos. Nestes últimos, na época presente, mais a época passada. Aliás, esta época, o que é que temos aqui? Temos só 2 jogos. Foi o Leipzig com o Berlim e o Dortmund com o Hertha. E que tinham odds também semelhantes ao do monte lá de baixo. Vejam, 1,75 e 1,80. Super interessante, super interessante. Agora, mais interessante que isto é vocês utilizarem isto em live, não é? Porquê? Vamos supor que isto acontece 15 a 30 minutos. Vocês, se tiverem este cenário, depois podem estudar então o segundo golo. Okay? Depois de acontecer este cenário, o
que é que acontece se será... Quantas vezes ocorreu um golo? Vamos supor que suspeitávamos que ia ocorrer um golo cedo na segunda parte, no início da segunda parte. Vamos ver quantas vezes ocorreu isto depois de ter acontecido isto. Vamos ver, vamos calcular. Ou seja, daqueles 6 jogos só encontrou 2. Ou seja, para já existe uma fraca ocorrência para este acontecimento, para esta gama de odds da equipa visitante e para um golo entre os 15 e os 30. E depois dessa ocorrência ocorrer um golo, só 2 desses jogos é que tiveram isso. Esta amostra realmente é pequenina, não é? Mas o que isto mostra é que se calhar poderá não ocorrer, para esta gama de odds do mercado, poderá não ocorrer o golo. No entanto, se fizerem a análise em termos de gamas de tabela, de posição da tabela, já ocorria muito mais. Qual é que devem utilizar? Pá, não faço a mínima ideia. Vocês têm que ver. Isto é vocês explorarem. Já viram que aqui vocês têm margem para fazer muita coisa. Depois de dar o primeiro golo, podem testar o cenário do segundo golo, tendo em conta o primeiro, o terceiro, o quarto. Isto dá até 5 golos. E podem fazer isto. Vamos supor que nesse dia tem 5 jogos. Tem aqui 5 abas para os 5 jogos a decorrer, não é? E depois, à medida que acontece um golo, vocês podem ir derivando possibilidades para os mercados a seguir. Podem, por exemplo, fazer isto se calhar ao intervalo, não é? Durante o jogo não é muito prático estarem a fazer estas coisas, mas vejam o resultado ao intervalo. Ok, o jogo está a 0-0, não ocorreu golo, então qual é a ocorrência do primeiro golo dar 0-0 se for ou um confronto de, podem identificar em termos de posição da tabela, ou se dão as odds das equipas. Estão a ver? Podem pôr aqui, podem pôr odds da equipa ou podem pôr as odds dos overs, também podiam fazer isto. Aliás, vamos testar isso, isto hoje ao menos, para vocês verem tudo. Qual é as odds dos overs? A odd do over 2,5, a média. A média 1,66, vamos lá. Então, em vez de usar esta condição, vou utilizar, vou tirar, quando mudam para o gol, depois tem que selecionar isto para ele criar a dependência. Mas vamos pôr over 2,5. E aqui vamos pôr 1,60, odds entre 1,60 e vamos pôr odds entre 1,74. Para estar mais ou menos o meio. A mesma coisa, a mesma análise, não interessa, e quero ver entre 15 e 30, que era o período. Agora não estou a olhar para as odds da casa, estou a olhar para as odds só dos overs. Quantas vezes ocorreu? Se calhar vai dar mais jogos aqui. Já dá 36 jogos, né? Para estas odds de over, e se eu puser as duas coisas, agora do away, quantos jogos é que aparecem? Aparecem só 3 jogos. Para as odds em que nós tínhamos definido a equipa visitante e para as odds do over, só 3 jogos é que ocorreram e, curiosamente, apenas um foi ganho pela equipa visitante e deu 2 empates. Claro que aqui, à medida que fazemos um filtro cada vez mais restrito, vai encontrando menos jogos na base de dados, não é? Abrir-se cuidado com estas coisas. Bem, mas vamos aqui o over 2,5. Já agora, para este tipo de odds, o que é que aconteceu? Next goal interessante para a equipa da casa, ambas marcam 50, muito bem, ou seja, bastante provável que aconteça, ambas marcam aqui, se tivermos só em conta a odd do over 2,5, enfim. Claro que aqui estamos a usar as odds de mercado, isto acaba por não ser muito correto, né? Porque temos a odd do over aqui, esta odd não está a dizer se é um jogo de muito favorito, fraco favorito, nem nada. Não há aqui nada que identifique o tipo de confronto. Enquanto se usarmos um filtro de odd da equipa ou então um filtro da gama da posição da tabela, poderá ser podemos ter uma previsão se calhar mais correta, não é? Se usarmos uma combinação disto tudo, vamos encontrar se calhar 1 ou 2 jogos na base de dados, né? Se puserem demasiados filtros em cima. Enfim, malta, não há muito mais que eu vos possa dizer relativamente a isto. Acho que expliquei tudo. Podem pôr uma porcentagem, podem pôr em odds, podem testar sempre que sai o golo, podem testar o primeiro golo, o segundo golo, o terceiro golo, o quarto golo, o quinto golo. Ponham aqui as condições. Se tiverem o software, se já o utilizam, experimentem, não é? Realmente fazer esta análise. Peguem num jogo qualquer ao intervalo e experimentem, ok, tendo em conta que o golo ocorreu nesta zona, o que é que poderá acontecer, qual é a probabilidade de ocorrência na base de dados nos primeiros 15 minutos, nos últimos 15 minutos, etc, etc. Se quiserem uma visão mais macro, têm sempre esta aqui que fizemos ao início, tá bom? Pronto, malta, a parte que eu utilizo é esta, como vos disse. Agora no próximo vídeo vamos falar destes módulos em live, tá bom?
é um cheirinho, vai ser rápido, não vou perder muito tempo porque eu não os utilizo, mas quero explicar mais ou menos o que é que se passa nesses módulos, sim? Vá, até já então.